Atos capítulo 16, versículo 31. O que está escrito? Vamos ler? Atos capítulo 16, versículo 31. Crer, esse verbo aqui é receptivo, né? Passivo, crer para iniciar. Primeiro passo. Posteriormente você vai encontrar o verbo crer ativo, lá em Marcos 16, 15. Quem crer e for batizado será salvo. Mas primeiramente vamos a esse verbo aqui, essa expressão. Eu tenho me dedicado humildemente na dependência total do Espírito da Verdade, a horas e mais horas de pesquisas, de estudos, para aprender sobre coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Esse desejo me veio pelo Espírito da Verdade, não é uma pretensão isolada, é um desejo meu pessoal. Eu vou. O próprio Espírito de Yahushua colocou em mim esta vontade de pesquisar. As Escrituras falam em 1 Coríntios 12 sobre o dom da ciência, não é mesmo? Cientistas ficam horas e horas, eles acordados a noite inteira, pesquisando, procurando identificar um meio de combate a determinado vírus, uma vacina e tal. Eu fico aqui horas e horas, às vezes, pesquisando também no mundo espiritual, que nos leva para a vida eterna, a maneira mais confortável de se viver nesta vida e, consequentemente, ainda a vida eterna. Eu sei que as verdadeiras pesquisas são espirituais, não é mesmo? Essas aqui nos levam à vida eterna. Atos 16, 31. Responderam eles: crê em Yahushua, Mehushai, e serás salvo tu e a tua casa. A cadeira vai fazer um pequeno barulho, você não repara. Crê em Yahushua, será salvo tu e a tua casa. Essa experiência você encontra em Atos capítulo 16, quando o emissário Shaul, junto com Silas, estavam presos no interior do cárcere, por amor à palavra, perseguidos ali, maltratados, foram surrados, foram açoitados, depois lançados lá no interior do cárcere, com seus pés amarrados ao tronco, impossibilitados, lugar bem escuro mesmo. Estavam lá cantando, louvando ao Altíssimo, pelo privilégio que lhes fora dado de sofrer por amor à verdade. De repente, veja o que aconteceu lá no livro de Atos. Soltaram-se as cadeias de todos, abriu-se a porta. O carcereiro, pensando que os presos tinham fugido, queria suicidar-se, porque a sentença seria inevitável. Se fosse uma omissão da guarda, a punição é com a morte. Seria com a morte, Era com a morte. Shaul, então, diz para ele: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Na mesma hora o homem pergunta, diante daquela demonstração ali incomparável: o que devo fazer para ser salvo? O Espírito de Yahushua levou até aquele homem, ao seu coração, um convencimento tão forte, poder de pecados na sua vida, de necessidade urgente. Ele sentiu tudo isso de uma maneira imediata, instantânea, simultaneamente. E a resposta que ele recebeu do emissário Shaul foi qual? Crê
em Yahushua, e será salvo tu e tua casa. É o que aconteceu. Nós vemos na sequência ele e toda a sua família passando pelo procedimento do batismo e crendo com muita alegria. Depois, logo em seguida, o milagre foi completo, né? Porque próprias autoridades lá inteira mandaram que soltassem os presos, e o emissário Shaul questionou, inclusive, se eles nos prenderam sendo cidadãos romanos injustamente, que eles que nos venham soltar. Assustados, né? Porque tiveram notícia de que eram cidadãos romanos, foram lá, pediram desculpas e os tiraram da prisão. Mas o que eu quero compartilhar mais uma vez com vocês, conforme no vídeo anterior, tão somente creia, tão somente creia. E durante essas horas de pesquisas, várias horas de pesquisas e estudos, o espírito de Yahushua, que perscruta as profundezas de Alhu Orim, conforme afirmam as escrituras sagradas, ele perscruta as profundezas e nolas revela. Não é mesmo? Tem falado comigo de uma maneira bem clara. Meu servo, eu prefiro meu filho, né? O servo não fica para sempre na casa do seu, morreu, mas o filho para sempre. Creia para que todas as demais coisas aconteçam. Não procure as coisas para alcançar a fé, mas primeiro creia. Primeiro creia. Em primeiro lugar, você vai crer. Consequentemente, você vai praticar as obras, vai exercitar os dons espirituais, vai ser usado para milagres incomparáveis. Ainda hoje à tarde eu recebi mais um, quando estava deitado, algo assim surpreendente. Algo surpreendente. Eu vou apenas contar um pouco para você. Daí você vai tirar uma conclusão. Nosso Salvador é tão poderoso que ele pode trocar, pensa bem, trocar órgãos destruídos, órgãos contaminados no seu corpo, com algum grau de enfermidade, como seja câncer, seja o que for, substituir por órgãos novos. Por órgãos novos. Não brinque não, porque isso é verdade. Não brinque não, porque isso é verdade. E pode acontecer com você para que você, de uma vez por todas, saiba que você está lidando com alguém que é realmente todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Não é mesmo? Ele tudo pode. Primeira coisa então que você precisa fazer é crer. Não é sentir, é crer. Aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue e gastara com os médicos todos os seus haveres, não está escrito nas Escrituras? Ela foi a Yahushua primeiramente pela fé. Se eu apenas tocar na borda da sua veste, na orla da sua veste, ela dizia, e seria curada. Atitude de fé, primeiramente. Consequentemente, o que aconteceu? Eu faço questão que você depois medite, estude, examine esse texto escritural. Vou deixar por sua conta para encontrar. A mulher que sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia gastado tudo com os médicos,
indo de mal a pior. Ela sentiu estar curada. Deu para entender? Primeiro ela foi pela fé. Consequentemente, sentiu estar curada. Se você, presta bem atenção, se comportar apenas pelo que sente, muito cuidado. Muito cuidado. Porque se esse sentimento não estiver relacionado à fé, não for uma consequência da fé, vou lhe dizer uma coisa seríssima. Pode levá-lo até para o inferno. Isso mesmo. Se o que você sente não está como consequência da fé, pode levá-lo para o inferno. Exemplo escritural, mais um. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. Concorda? Efésios 2:8. Isto não vem de vocês, é um dom de Al-Hu-Ul-Hi. Veja a sequência lá. Não vem das obras o quê? Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em 2:8. Vamos ver? Vamos ler aqui para ficar mais completo. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Al-Hu-Ul-Hi, não das obras para que ninguém se glorie. Não das obras para que ninguém se glorie. Está vendo? Pois somos feitura sua, criados em Yahushua, Yahushai, para as boas obras, as quais Yahuwah preparou para que andássemos nelas. Somos salvos para as obras e não pelas obras. Lá em Al-Hukaf, em Tiago, diz: mostra-me a sua fé associada às suas obras. É impossível você dizer que crê e, na sequência, não praticar as obras. Mas se você fizer uma inversão de valores, tentar fazer boas obras, boas entre aspas, né? Tentar se auto-justificar, como fazem alguns, a teoria da reencarnação, silícios, boas obras, caridade, essas pessoas inevitavelmente, se não se arrependerem, irão para o inferno com obra e tudo. Porque não é através de um sacrifício, de uma modalidade qualquer, salvífica, inventada pelo homem, que será salvo, mas pela graça, pelo favor imerecido. Porque pela graça somos salvos por meio de quê? Da fé. Qualquer outro procedimento fora da fé é falso. É falso. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, se não tiver amor, o que adianta? E Al-Hu-Ul-Hi é o quê? Amor. Você pode fazer todo tipo de procedimento caridoso da face da terra, e até para o livro dos recordes, o homem mais caridoso do mundo, e para o inferno com caridade e tudo. Porque quem nos salva é sacrifício de Yahushua. Se você pensa de maneira diferente, as suas obras são comparadas àquelas atitudes, aqueles trapos que as mulheres usavam no seu período menstrual. Aqueles trapos fedorentos de imundície das mulheres após o seu período menstrual. Isso está lá em Yahushua e Yahu, Isaías 64:6. Todas as nossas justiças próprias são como trapos da imundície, cheiram mal aos olhos
do Altíssimo cheira mal diante da sua presença, entendeu? Diante da sua presença cheiram mal, são abomináveis, cria vômito. Em Al-Hulim, as escrituras afirmam: você não é morno, você não é quente nem frio, você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Esta gravação também tem o objetivo, humildemente, mas em nome de Yahushua, com a autoridade que nos é dada, de derrubar por terra as mentiras de Satanás. Inventa coisas e muitos, infelizmente, praticam as suas invenções pensando que vão ser salvos. Se você fizer uma pesquisa e perguntar entre 10 mil pessoas, dê por favor aí alguém a sua opinião, o que deve fazer para ser salvo? Alguns, uma grande maioria, talvez acerte 100%, mostrando que devemos crer no Salvador. Mas é bem provável que você encontre entre essas pessoas algumas opiniões até risíveis, como por exemplo, devemos amar o próximo, não devemos falar mal dos outros, desejar para os outros que a gente quer, só na teoria, né? Porque na prática sai da frente. Então tudo isso são opiniões e fora outras ideias, as mais diversas, né, que a gente pode encontrar. E as pessoas dizem que para ser salvo, para ser salvo tem que fazer isso, aquilo outro, tudo mais. Mas as Escrituras ensinam que você não tem que fazer, você tem que crer no que está feito. Se você pensa de maneira diferente, eu não estou nem um pouco preocupado se você vai gostar ou deixar de gostar do que eu vou falar, mas tudo que você está fazendo de obras, boas obras, está fedendo, está cheirando mal na presença do Altíssimo. É igual aqueles trapos de imundícia das mulheres após o seu período menstrual. Está lá em Isaías, tá? Procure estudar um pouquinho o significado daqueles trapos da imundícia que você vai encontrar o que significava. Tá bom? Um abraço, até a próxima.